Vamos voltar. Vamos recapitular. A dúvida, ela é usada de três formas, por três diferentes grupos: sofistas, filósofos seguidores de Pirron de Elis e os filósofos que não são seguidores do Pirron de Elis. O ceticismo é a capacidade de colocar a coisa em dúvida. Os céticos colocam a coisa em dúvida. A diferença está na forma como eu emprego essa dúvida. Os sofistas têm a dúvida como fim, os filósofos pirrônicos como fim e os outros filósofos como meio. E aí? Nós chegamos a essa ideia. Se aqui eu mostrei para você que os sofistas e os filósofos pirrônicos têm a dúvida como fim, aqui eu vou mostrar qual que é a diferença entre os filósofos em geral e os filósofos pirrônicos. Começo pelos filósofos em geral. Os filósofos em geral, eles utilizam a dúvida como um meio para chegar ao conhecimento. Então, na verdade, é um dispositivo para se chegar a alguma coisa. Os filósofos da escola cética, eles não utilizam a dúvida para chegar ao conhecimento. Eles buscam no conhecimento a dúvida. É por isso que para os filósofos em geral a dúvida é meio, e para os filósofos céticos a dúvida ela é fim. Por quê? Porque nos filósofos em geral eles utilizam a dúvida para chegar ao conhecimento. É o caso do René Descartes, por exemplo. Talvez eu acho que é o caso mais famoso. Enquanto que os filósofos pirrônicos buscam no conhecimento a dúvida. Isso que eu te expliquei aqui está logo acima sob a forma de texto. Filósofos em geral utilizam a dúvida para chegar ao conhecimento. Utilizam a dúvida para chegar ao conhecimento. Entendido aqui como sinônimo de verdade, algo universal necessário. Por quê? Porque os filósofos, ao contrário dos sofistas, eles focam no coletivo, o todo. E o que os filósofos buscam ao utilizar a dúvida? Eles buscam o conhecimento universal necessário. Esse conhecimento universal necessário recebe o nome de juiz apodítico. Os filósofos da escola cética, eles buscam no conhecimento a dúvida, para suspender qualquer possibilidade de afirmá-lo como universal necessário. Isto é, como verdade. Então, eles buscam no conhecimento a dúvida para dizer, olha, não existe conhecimento universal necessário. Mas eles admitem, em outras palavras, não existe conhecimento que vale para todos, segundo os filósofos pirrônicos. Mas existe conhecimento que vale para a maioria. E esse conhecimento que vale para a maioria recebe o nome de juízo hipotético. Perceba que essa é a diferença dos filósofos em geral para os filósofos pirrônicos. Para os filósofos em geral, a dúvida é meio para se chegar ao conhecimento. E esse conhecimento é universal necessário, vale para todos. Para os filósofos pirrônicos, a dúvida não é meio, a dúvida é fim. Busca-se no conhecimento a dúvida para provar que não é possível um conhecimento que vale para todos, mas para a maioria. Tanto os filósofos em geral quanto os filósofos pirrônicos, eles têm compromisso com o conhecimento. Eles não têm compromisso com seus interesses. Eles têm compromisso com a argumentação, com o conhecimento e com os termos. Diferente dos sofistas. Os sofistas, assim como os filósofos pirrônicos, eles também buscam no conhecimento a dúvida. Só que existe uma diferença. Eles empregam a dúvida para interesses pessoais. Ou seja, não tem relação com o conhecimento em si, mas com o próprio interesse. Quando eles buscam a dúvida no conhecimento, para provar que não é possível o conhecimento universal, o que eles estão buscando, na verdade, é adequar o discurso aos próprios interesses.
Então, ao contrário dos filósofos em geral e dos filósofos pirrônicos, eles não focam no coletivo, eles focam em si mesmo, em si, no indivíduo. Está aqui, ó, emprega a opinião como sendo verdade. Então, para aí. Os filósofos da escola cética têm a dúvida como fim. Os filósofos da escola cética têm a dúvida como fim. Os sofistas também têm a dúvida como fim. Mas os sofistas defendem a verdade relativa. E os filósofos céticos defendem a verdade relativa? Não, eles não defendem a verdade relativa, eles defendem que não é possível uma verdade universal necessária. Eles não estão defendendo a verdade relativa, eles estão negando a possibilidade de universalização do conhecimento relativo aos homens, não às ciências da natureza. Olha aqui, olha essa jogada aqui. O ceticismo sofístico nega a possibilidade de encontrar a verdade. Isto é, um conhecimento que vale para todos. Então, segundo os sofistas, não existe conhecimento que vale para todos. Para os sofistas, dito de outro modo, o que se sabe vale somente para um ou para a minoria. Então, para os sofistas. Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontini, que tem a dúvida como fim, o conhecimento ou vale para um ou vale para a minoria, porque para eles a verdade é relativa. Para o ceticismo filosófico, para o ceticismo pirrônico, em alguma medida ele vai seguir as mesmas ideias. Está aqui, ó. Também nega a possibilidade de encontrar a verdade. Então essa primeira parte aqui bate com essa aqui. Todavia, olha aí a oposição. Todavia, ao contrário do ceticismo filosófico, todavia, ao contrário do ceticismo sofístico, afirma que o conhecimento pode se estender até a maioria. Então, para o ceticismo filosófico de Pirron de Hesse, a verdade não é universal. Ele afirma que a verdade não é universal. Ele não está afirmando para você que a verdade é relativa. A verdade não é universal, mas ela pode valer para a maioria. Lógico, bem... Sim, esses detalhes são muitos. Tranquilo? Demais, né? Perceba que... calma, vamos lá. Voltei. Tá aqui. Tudo isso aqui que está em destaque, eu expliquei para você nos slides 22, aonde eu defino o que é ceticismo e mostro a semelhança de ceticismo sofístico com ceticismo filosófico, no caso do Pirron de Hesse, destacando no final que para os demais filósofos, ou seja, filósofos não pirrônicos, sobre a influência do Pirron, não tem a dúvida como fim, tem a dúvida como meio. Eu escrevi isso aqui. Nesse slide eu mostro a diferença do emprego da dúvida na história da filosofia, tanto para os filósofos em geral quanto para os filósofos pirrônicos. Após escrever essa diferença aqui, eu explico aqui, destacando que para os sofistas a lógica do emprego da dúvida não tem relação com conhecimento, tem relação com o quê? Com os interesses pessoais. Na sequência, no slide 25, eu mostro a semelhança entre o ceticismo sofístico e o ceticismo filosófico, mostrando o que eles têm em comum, a negação da possibilidade de conhecimento universal. Só que para o ceticismo sofístico, que tem a dúvida como fim, a verdade ela é relativa, o conhecimento ele é relativo, porque vale para um ou para a minoria. Para o ceticismo filosófico, que tem a dúvida como fim, a verdade não é relativa. Ele afirma que a verdade não é universal, mas ela pode atingir o que? A maioria. Fechou? Então agora a gente pode voltar lá pro Gorgias de Leontini. Diferença fundamental isso daí, se liga. Vamos lá. Gorgias de Leontini. Como o Gorgias é um grande orador, ele vai brincar com as palavras
e respeitando os princípios da identidade, não contradição e terceiro excluído, que é os critérios para que um argumento, para que um silogismo seja válido, utilizando essas regras, ele vai inverter a proposta do Parmênides. Que o Parmênides é o primeiro a propor o princípio da identidade e o princípio da não contradição. E segundo ele, é aqui mesmo. O ser é e o não ser não é. Segundo Parmênides, o ser é e o não ser não é. Aquilo que existe é um ser, aquilo que não existe equivale a nada. Então, tudo que existe é ser, tudo que não existe equivale a não ser. Isso refere-se ao princípio da identidade e ao princípio da não contradição. O princípio da identidade afirma que todo ser é idêntico a si mesmo, e o princípio da não contradição afirma que não é possível ser e não ser ao mesmo tempo. Ele é ou ele não é. Logo, o ser é e o não ser não é. O Gorgias, ele vai respeitar esses princípios e vai inverter a relação. Como assim? Ele vai mostrar que o não ser é, ou seja, que ele existe, respeitando os princípios da identidade e da não contradição. Ele vai mostrar que o não ser existe. Vamos lá? Contrariando a ciência da lógica com as regras da própria lógica. E o Gorgias diz assim: o ser não é, não existe. O que não existe equivale ao nada. Prontamente, não existe nada. Nada é sinônimo de não ser. O não ser é não ser, isto é, idêntico a si mesmo. Assim, não ser é, existe como não ser. Se ele existe como não ser e o que existe é ser, então ser não é, ou seja, ele não existe. Essa jogada, essa forma de trabalhar com as palavras, respeitando as regras e subvertendo os valores do conhecimento, seguindo as regras, vai dar aí ao Gorgias esse título de orador. Olha o que ele diz aí, nesse cantinho aqui, ó. A persuasão, ou seja, a arte do convencimento, aliada a palavras, modela a mente dos homens como quiser. Essa capacidade de convencer. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Essa capacidade de fazer o outro ceder, fazer o outro concordar com você e fazer o outro te seguir, pensar como você. Esse é o Gorgias. Fantástico. Se o Gorgias defende ceticismo absoluto, não existe a possibilidade de verdade, vamos entender por quê. Segundo Gorgias, a verdade é impossível devido a duas fontes principais de erro, tanto nos sentidos quanto na razão. Para Gorgias, sobre os sentidos, não são dignos de confiança, pois induz o homem ao erro, ao alternar a todo momento os desejos do corpo, sociedade e fome. A todo momento nós vamos a extremos. Ora temos um desejo, ora temos um outro desejo contrário ao primeiro. É isso que ele está dizendo, o sentido nos engana o tempo todo. Razão. Segundo ele, qual que é o problema da razão? Por que a razão não é uma fonte de erro? Por produzir diferentes opiniões, que se apresentam divergentes entre si, revelando assim os limites e as capacidades da inteligência humana. Então, para ele, tanto os sentidos, que é criticado pelos filósofos, quanto a razão, nos enganam no momento de conhecer. O curioso é, a crítica do Gorgias aos sentidos é também a crítica dos filósofos aos sentidos. Então aqui eles concordam. Os sentidos geram no máximo opiniões. A discordância entre eles está justamente na razão. Para os filósofos, a razão
a estátua pensadora, produz conhecimento, produz verdades. Para o Gorgias, não. Explicamos isso e aí voltamos a essa capacidade de persuasão do Gorgias. Os sofistas têm compromisso com o quê? Com os próprios interesses. Se eles têm compromisso com os interesses, para eles interessa vencer o debate ou interessa chegar ao conhecimento verdadeiro? Vencer o debate. Se o importante é vencer o debate e não encontrar a verdade, significa dizer que eles vão se valer de tudo para prevalecer a própria opinião. Isso tem um nome. O método sofístico dos debates, empregado com o intuito de convencer e vencer independentemente da verdade, recebe o nome de erística. Não confunda erística com heurística, com H-eu, tá? Heurística é uma coisa boa. Erística, não. Significa vencer a qualquer custo, independentemente da verdade. Essa é a jogada. Leio para vocês duas definições sobre erística. Na história da filosofia, definição na antiguidade grega, erística é a arte ou ciência da disputa argumentativa no debate filosófico, desenvolvida sobretudo pelos sofistas e baseada na habilidade verbal e acuidade de raciocínio, essa capacidade de manipular. A outra definição 2 aí, ó, na concepção dos sofistas. O que seria a erística? Segundo Platão é um grande crítico aí dos sofistas. A argumentação que, buscando unicamente a vitória no debate, abandona qualquer preocupação com a verdade. Perceba que erística, para os sofistas, nada mais é do que vencer a qualquer custo. E quem observou isso? Sócrates. E quem escreveu sobre isso? Platão. Fechou? É isso aí. Galera, então, perceba que nós trabalhamos os sofistas dentro de uma visão geral. Pegamos os principais representantes, que é o Protágoras e o Gorgias. Fizemos uma breve explicação de um e outro. Essa visão geral e essas formas de pensar do Protágoras e do Gorgias vai se estender aos demais sofistas. São vários os sofistas. Então, de repente, pode aparecer nome de sofistas que você nunca ouviu falar. Só que a estrutura da resolução, a estrutura de pensamento é essa. Então, vale lembrar, vale fazer aquela breve revisão. Vamos lá? Para fechar, bora! Tá. Sofistas e filósofos fazem uso da dúvida. A dúvida pode ser utilizada como fim e como meio. Os sofistas utilizam a dúvida como fim. E os filósofos? Depende. Se for os filósofos em geral, eles utilizam a dúvida como meio. Se for os filósofos pirrônicos, eles utilizam a dúvida como fim. É exatamente o que está colocado para você aqui. Os sofistas e os filósofos pirrônicos utilizam a dúvida como fim. Só que, se um é sofista e o outro é filósofo, o emprego da dúvida como fim tem sentidos distintos. Os sofistas utilizam a dúvida como fim para afirmar que a verdade é relativa. E os filósofos pirrônicos utilizam a dúvida como fim para afirmar que a verdade não é universal. E é exatamente isso que eu escrevi aqui para você. A diferença fundamental do emprego da dúvida como fim para sofistas e filósofos está no resultado que ela produz. Para os sofistas, a verdade é relativa. Vale para um ou para a minoria.
Para os filósofos pirrônicos, a verdade não tem essa coisa de relatividade. Eles não afirmam que a verdade é relativa, eles afirmam que a verdade não é universal, que não pode chegar ao todo, mas ela vale para a maioria. Essa é a diferença, então, dos filósofos pirrônicos para os sofistas. Agora, a diferença entre os filósofos pirrônicos e os filósofos em geral é que os filósofos em geral utilizam a dúvida para chegar ao conhecimento. Então a dúvida é meio. Enquanto que os filósofos pirrônicos buscam no conhecimento a dúvida. Então ela é fim. Aqui existe a defesa de um conhecimento universal necessário. Aqui não. É no máximo um conhecimento válido para a maioria. Beleza? Fechou? Galera, então é isso aí. Espero ter contribuído de alguma forma com a sua percepção sobre os sofistas. Agora, logo depois, finalizado aqui, resolução de exercícios de diferentes universidades públicas sobre os sofistas.